história e agora a gente vai continuar a ver sobre a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos na guerra. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para chegar nos Estados Unidos. Até então, a Alemanha conseguindo altas vitórias, conseguindo conquistar muitos territórios, Japão no Oriente também dominando tudo. Então, assim, França já tinha sido invadida, vários países europeus estavam sob o domínio alemão. Parecia que a guerra já estava ganha. Parecia que dessa vez a Alemanha de Hitler ia sair vitoriosa. Só que aí eles tinham feito, a Alemanha com a União Soviética, um pacto de não agressão, um pacto secreto, o pacto germano-soviético. Só que em determinado momento, aquela questão da expansão de Hitler não respeitou esse acordo. E aí começou a entrar na União Soviética e conseguiu de início até uma boa entrada. Aí, a União Soviética teve que se botar na guerra. Aqui, a gente chega nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, primeiro, eles tinham a condenação da ditadura e do expansionismo nazista. Porém, mantinham a neutralidade. Então, assim, como é que eles estavam? Como era a posição, mais ou menos, da França e da Inglaterra antes. Não concordo com a sua ditadura, não concordo com seus métodos. Vamos lembrar, gente, que está tendo a Segunda Guerra Mundial e nisso, sabe, campo de extermínio, de nazista, tá tudo isso ocorrendo paralelamente, tá? Não parou, não. Então, continua os judeus sendo perseguidos, sendo mortos, indo para a câmara de gás. Tudo isso está acontecendo e durante a guerra se intensifica ainda mais, tá? Não esquece disso, porque às vezes a gente vai estudando sobre a Segunda Guerra e parece que a Alemanha só estava fazendo a guerra naquele momento. Não, essa questão do antissemitismo continuava, os trabalhos forçados, os campos de extermínio. Então qual era a posição dos Estados Unidos? Olha, não concordo com o que está acontecendo na Alemanha. Não concordo com a ditadura, não concordo desse projeto expansionista, mas tô aqui na minha, tô só de boa olhando. Só que as sucessivas vitórias alemãs, junto com a ação dos submarinos nazistas, mais ainda com o expansionismo japonês no Pacífico, faz com que os Estados Unidos lancem a Carta do Atlântico em 41. O que foi essa carta? Bom, ela foi assinada pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Foi uma aliança antinazista com o primeiro-ministro inglês Churchill. Stalin aderiu a essa aliança. Então, olha só, preste atenção, de quem que a gente está falando? A gente está falando do Roosevelt, que são quem? Estados Unidos. A gente está falando do Churchill, que é o quê? Inglaterra. E a gente está falando de Stalin. Quem é Stalin? União Soviética. Então você vê aqui o quê? Você vê que outras potências estão se aliando agora à Inglaterra. Uma das primeiras a declarar guerra contra a Alemanha. Então a União Soviética na figura de Stalin, e os Estados Unidos na figura de Roosevelt se põem agora também do mesmo lado da Inglaterra. Presta atenção. A princípio, a Carta do Atlântico não está sendo uma declaração de guerra, tá? Está sendo assim, não concordamos com o que está acontecendo. Agora você pensa, se você está num momento de guerra e você resolve que você está se unindo, tem os mesmos objetivos de alguém que está na guerra, você está dando um passo de aproximação. Sabe aquela história? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então aí as relações começam a ficar mais conflituosas. Vamos continuar a ver sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. O expansionismo japonês avança na direção das colônias inglesas, francesas e holandesas na Ásia e na Oceania, contrariando os interesses dos Estados Unidos na região. O que está acontecendo? Vamos lembrar que os Estados Unidos teve em 29 o crack
né, a quebra da Bolsa de Valores, motivado por uma crise anterior, que é a crise de superprodução. O que foi isso? Só pra gente lembrar. Foi o quê? Quando acabou a Primeira Guerra, as potências industriais, principalmente a Inglaterra, a primeira a fazer a Revolução Industrial, estavam arruinadas. Mesmo tendo ganhado a guerra, eles tiveram o quê? Tiveram seu território arrasado, a sua economia. Então, todos os lugares para onde eles vendiam seus produtos, ele não tinha mais como fornecer. Além disso, eles também precisavam agora pegar produtos de fora. E os Estados Unidos viraram, então, os grandes fornecedores de produtos. Então começou a produção a ficar cada vez maior. Aumenta. Só que chegou no momento que eles começaram a se reerguer economicamente, né? Os países europeus começaram a voltar a ter a sua produção, já não compravam tanto, e os Estados Unidos fazendo. Enfim, fez mais, ficou com um estoque muito grande, fila de desemprego, a economia americana estava arruinada. E dos grandes mercados consumidores dos Estados Unidos eram colônias, tá? Na Ásia e também na Oceania. E aí, no meio disso tudo da guerra, o Japão resolve que vai invadir essas colônias. Então, assim, os Estados Unidos iam perder ali grande parte de mercado consumidor e da influência que eles tinham. Então, foi um fato que ele já não gostou. Teve a invasão da Indochina francesa pelos japoneses em julho de 41, que provocou a imediata reação dos norte-americanos, que suspenderam o fornecimento de combustíveis ao Japão. Então, os japoneses invadem a Indochina. O que acontece? Os norte-americanos, que já tinham assinado, né, aquela Carta do Atlântico, botando-se contra as práticas nazistas ao lado da Inglaterra e da União Soviética, dá um passo agora ainda maior em relação a entrar na guerra, porque agora tem o corte de combustíveis para o Japão. E você pensa, um país que está em guerra ter a venda de combustíveis, né, cessada, isso é um grande problema. Os Estados Unidos, porém, continuavam fora da guerra, limitando-se a apoiar com armas e dinheiro as nações que lutavam contra Hitler e ameaçar os japoneses com novas retaliações comerciais. Mas mesmo assim, os Estados Unidos não entraram na guerra definitivamente. Cortaram o combustível do Japão, assinaram, mas estavam ali ainda olhando, né? O que ele estava fazendo? Ele estava fornecendo dinheiro e armas contra a Alemanha, contra Hitler. E também ameaçava o Japão, olha, eu cortei combustível, mas eu posso cortar mais coisas. Mas os Estados Unidos já estavam de fato na guerra. E nisso, gente, ó, tá acontecendo isso, e Hitler tá entrando, Hitler tá invadindo, Hitler tá ganhando, tá? Fica com isso na mente. Até que em 41, o Japão bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, matando um monte de gente. Tem filmes sobre isso. Aliás, gente, a Segunda Guerra Mundial, para vocês entenderem, tem uma série de filmes que fala sobre essa temática, né? Então, quando invade uma base naval americana, aí sim, os Estados Unidos saem do muro da neutralidade e declaram guerra ao Japão. E aí vamos lembrar, a Alemanha e a Itália declaram guerra aos Estados Unidos. Se o Japão está lutando se o Japão está do lado de Alemanha e da Itália, e os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, a Alemanha e a Itália também estão contra os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, eles uniram-se à Inglaterra e a União Soviética, formando a liderança do grupo, ficou conhecido como os aliados. Então a gente está vendo aqui, de um lado a gente tem o eixo, né, Japão, Alemanha, Itália, e aqui agora a gente tem um grupo que ficou conhecido como aliados. Qual faz parte? Faz parte a União Soviética, faz parte os Estados Unidos. Quem já estava antes? Inglaterra e França. Além disso, né, eu falei que eram dois fatores que fizeram dar uma virada nessa guerra. Primeiro, a questão dos Estados Unidos. Segundo, a questão da União Soviética.
Hitler pretendia conquistar rapidamente a União Soviética, tomando Moscou e Leningrado e controlando suas vastas jazidas de petróleo e minérios, né? Território russo gigante, enorme. Hitler e as forças alemãs vão entrando rapidamente, vão conseguindo. Hitler acha o quê? Vou conseguir pegar petróleo, minérios, vou assim, conseguir muita coisa e ter mais territórios, né? Conseguir mais vitórias. Grande parte do território ocidental da União Soviética em mãos alemãs, mas a maioria das grandes cidades resistiu. Então começou a ter o quê? Vamos lá. União Soviética, território gigante. Por um lado, da parte ocidental, os alemães conseguiram muito invadir, avançar e ocupar. Só que as principais cidades da União Soviética resistiam. Vamos lembrar que também a União Soviética, né, era uma outra região já acostumada também com guerras, com conflitos. Eu tô falando isso sempre porque, então o país que nunca brigou é ocupado facilmente? Não e sim. Por quê? Quando você já tem ali uma trajetória de resistência, você tem soldados mais bem treinados, você tem uma série de fatores que faz com isso, que grandes cidades resistam mesmo diante do avanço daquele exército alemão que até então estava tendo vitórias incontestáveis. Então, assim, o final da reação soviética, o que foi? O Stalin bolou uma série de estratégias que vai fazer com que Hitler tenha fracasso na invasão à União Soviética. A primeira delas é a política de terra arrasada. É como o próprio nome está dizendo, arrasar a terra. Olha só, pensa que isso daqui é a União Soviética, nesse mapa muito bonito. Você vai invadindo, olha, tropas alemãs estão invadindo. Então aqui estão conseguindo êxito. O que eles iam fazendo? Por exemplo, aqui, antes tinha um soldadinho. As tropas iam saindo, iam entrando para o território. E nessa entrada, o que eles vão fazendo? Destroem tudo. Então, por exemplo, se tinha uma floresta, é destruída. Se tinha casa, põe fogo. Vai destruindo tudo aqui, ó. Destroem tudo. Eles vão avançando e destruindo por onde passam, cada vez mais para dentro do seu território. Então, eles destroem tudo que podiam antes de avançar para o leste. Nesse avanço, o que eles fazem? Eles privam os invasores de comida e abrigo. Se eles jogaram fogo em tudo, se eles acabaram com tudo que tinha para comer, tudo que tinha para servir de abrigo, como é que esse exército vai ficar? Como que ele se mantém? É exatamente isso. Eles vão entrando, mas tudo vai sendo arrasado e cada vez mais vão subindo. Essa foi a estratégia que, assim, que primeiro derrubou mesmo. Uma outra coisa é a transferência das indústrias para o leste, longe dos bombardeios. Novamente aqui o mapa, tá? Vamos sempre pensando. Então tá aqui, ó. Eles tiram indústrias daqui e aqui bem longe do bombardeio vão botando as fábricas aonde eles fazem as armas, munições. Então aqui, eles não estão tendo bombardeio. Aqui eles estão bem longe disso. Não afeta a produção. Outra coisa, o pacto de não agressão entre a União Soviética e o Japão, com a paz no leste, permitia que concentrasse suas tropas na frente oeste. Fora isso, temperaturas de até 50 graus negativos. Então o que acontece? Eles vão entrando, eles arrasam tudo que vem pela frente. Não tem comida, não tem abrigo. Além de não ter comida e não ter abrigo, eles estão com 50 graus negativos. Como que você fica com 50 graus negativos sem comida, sem abrigo? As fábricas vão cada vez indo para longe dos bombardeios, fazendo o quê? Que não abale a produção de armas, de tudo que você precisa de uma guerra. E aí, o que acontece? A União Soviética consegue ir impedindo o avanço alemão. A gente vai ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente continua. Tchau!